começar a colocar o Senhor na frente de todas as coisas. E Simão, ele era aquele homem sanguíneo que andava com aquela espada. E ali numa certa ocasião, ele estava no Getsêmani e os romanos tentaram prender a Jesus, e Simão, ele pegou a espada e deu na orelha de Malco. Mas a Bíblia diz que em Atos 2, quando o Pentecostes caiu sobre aqueles homens, eles começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, começaram a sentir o mover do Espírito Santo. A Bíblia diz que alguns homens, em Atos 2:13, diz assim: e outros zombavam dizendo: estão cheios de mosto. Mosto é um vinho não fermentado, é um vinho sem álcool. E ali os discípulos de Jesus, eles tomavam esse tipo de vinho. Eles não tomavam bebidas alcoólicas, eles tomavam um suco de uva. E ali aqueles homens, eles olhando para o estado que Pedro, os outros discípulos estavam, eles pensavam que aqueles homens estavam bêbados. Porque o mover de Deus era muito grande naquele lugar. E ali a palavra de Deus diz que eles achavam que eles estavam embriagados. Meu irmão, se você chegasse diante de Pedro, antes dele se converter, antes do dia do Pentecostes, você falasse para ele que ele estava embriagado, ou que você estivesse zombando na cara de Pedro, a primeira coisa que ele ia fazer, ele ia arrancar a sua espada, ele ia cortar a sua orelha, ou o seu dedo, ou o seu braço, sua mão, ele ia cortar alguma parte de você. Porque Pedro, ele era um homem sanguíneo. Ele não aguentava, não levava esse desaforo para casa. A partir daquele momento que aqueles homens, eles apontaram o dedo para ele, ali a Bíblia diz que, ele não diz, mas nós conjecturamos, e eu creio que alguns dos discípulos falaram: Pedro, aqueles homens disseram que nós estamos embriagados. Pedro ele falou assim: não, calma aí que eu vou lá falar com eles. Aí um dos discípulos talvez tivesse falado assim: Pedro, dá sua espada. Não precisa da espada, eu não vou usar essa espada, eu vou usar outra espada. E ali Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro ele chegou na frente do Sinédrio, quando ele chegou na frente daquele lugar, a Bíblia diz que 3.000 almas se renderam ao Senhor. Aquele homem que ele era sanguíneo, quando zombavam dele, quando tentavam enfrentar ele, quando tentavam frustrar os seus sonhos, ele tirava a espada para tentar cortar a orelha, mas dessa vez não. Ele não tirou a espada carnal, mas ele tirou a espada espiritual. E não somente, ele arrebatou 3.000 almas para o céu. 3.000 almas. Pedro ele estava transformado. E a Bíblia diz que depois dessa cena que aconteceu, desse episódio que aconteceu, essas 3.000 almas se converteram. Pedro ele começava a ir no templo, a Bíblia diz que todos eles estavam na mesma comunhão, no mesmo conjunto, no mesmo foco. Todos iam ao templo, todos os dias, a orar, a buscar a presença de Deus. Mas a Bíblia diz em Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A hora nona, meu irmão, era entre meio-dia e as 3 horas. Naquela época, não se andava com poucas roupas. Naquela época não tinha regata, não tinha short. Naquela época se andava com um monte de pano, devia ser quente demais. Aquele deserto, imagina a Israel, imagina Jerusalém, aquele lugar quente. Quente demais. E a Bíblia diz que aquele coxo ele foi levado à hora nona. Do meio-dia às 3 horas da tarde. É a hora que o sol está mais quente. Você acha que aquele coxo ele sentia mal? Imagina você está andando, está aquele calor, mas pelo menos você está circulando, você está andando, talvez você está andando indo para o seu trabalho, voltando para o seu trabalho, ou às vezes você está andando na rua de final de semana, está aquele calor, você está circulando, mas você consegue sentir aquele ventinho batendo em você. Mas naquele coxo não, ele ficou sentado da meio-dia às 3 horas na porta do templo, recebendo aquele calor, aquele sol causticante na sua cabeça. E eu quero falar para você que você também é um coxo que veio aqui porque você precisa da presença de Deus. Porque numa quinta-feira, quase no final de semana, você está cansado, você trabalhou, você está exausto, talvez você acordou cedo hoje, mas você veio aqui, ultrapassou as barreiras do trânsito, ultrapassou a barreira do cansaço, ultrapassou as barreiras do não, e você está aqui porque você realmente precisa de um milagre de Deus. Da mesma forma que aquele coxo ele precisava de alguma coisa vinda da parte de Deus, você também precisa de alguma coisa. É por isso que você veio aqui. Você não veio aqui para me olhar, ou para ver o pastor, ou para ver os levitas cantando. Você veio aqui porque você precisa de algo de Deus. Amém? A Bíblia diz que no versículo 2, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. A Bíblia diz
que desde o ventre de sua mãe ele era coxo. Olha para o irmão que está do seu lado. Desde o ventre de sua mãe ele era coxo. Coxo. Ele não tem mobilidade nas pernas. Quero perguntar para você, irmão. Quanto tempo você está parado? Quanto tempo você tem vindo à porta do templo? Você tem chegado até este lugar, mas você continua parado. Você continua sem andar. Você continua sem progredir. Você continua sem avançar. Você continua no mesmo lugar que você entrou. Eu estou há 3 anos aqui, meu irmão. Já passei por obreiro, já passei por diácono. Creio que ano que vem, ou daqui a pouco, vou passar por presbítero. Eu creio que eu vou passar pastor, não porque eu quero, não porque eu posso, mas porque eu estou andando. Eu não vou ficar parado na frente do templo esperando o oba-oba, alguém passar e achar que eu sou um tadinho e ter dó de mim. Não, você tem que correr atrás dos seus sonhos, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Deus ele não vai vir com a bandeja e jogar no seu braço, não jogar no seu colo. Ó, tá aí o que você quer. Não, você tem que levantar essa cadeira, você tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Não adianta você vir todo dia ficar aqui no templo, pensando que você está andando, que você está progredindo, você continua na mesma coisa. Continua com o mesmo salário, você continua com a mesma roupa, você continua com as mesmas pessoas, você continua com os mesmos sonhos, você continua com os mesmos ideais, você não cresce. Deus ele não te chamou para ser coxo. Deus ele te chamou para andar, para correr na presença dele. É para isso que ele te chamou. E a Bíblia nos diz que aquele homem, ele ficava à porta do templo. Muitas vezes, a porta do templo que Deus ele me ministrou no meu coração, muitas vezes nós estamos dentro do templo, mas nós não entramos no Santo dos Santos. Quantas vezes você chegou até este lugar? Todos os dias cansado, exausto, abatido, sem vontade, sem ânimo nenhum. Você chegou até este lugar pensando que ia receber uma esmola, ia receber algo de Deus, mas na verdade você só está na porta do templo. Quantas vezes você entra aqui nesta quinta-feira, nesta terça-feira, nesta sexta-feira, e você tem estado somente na porta do templo? Não tem entrado no Santo dos Santos, não tem entrado no santo lugar, onde o Senhor manifesta a sua bênção, onde o Senhor manifesta a sua presença. Não tem adentrado na vontade de Deus. Você tem continuado no seu mesmo lugar. Sentado na sua cadeira, no seu lugar de conforto, onde é bom, onde é gostoso, onde é agradável, onde tem um ventilador indo para você. É bom estar aí. Mas o Senhor ele quer que você entre na presença dele. Ele quer que você entre no Santo dos Santos e possa sentir aquilo que os discípulos sentiam. Aquele homem, imagina você, meu irmão, você poder estar lá, você não tem mobilidade nas pernas, você vê todo dia, aqueles homens entram tristes, aqueles homens saem felizes, aqueles homens entram pobres, aqueles homens saem ricos, aqueles homens entravam abatidos, aqueles homens saíam fortalecidos. Todo dia aquele homem entrava, via pessoas entrando naquele lugar tristes e abatidas, e viam saindo de lá de dentro pessoas vitoriosas. E ele continuava parado. Você está no seu lugar e quantas vezes você está aí, você está vendo pessoas passando, pessoas recebendo coisas de Deus, pessoas recebendo os seus milagres, pessoas recebendo as suas bênçãos, pessoas conquistando os seus sonhos e você continua no mesmo lugar. Você continua só observando aquilo que Deus tem para as outras pessoas. O Senhor ele não quer que você viva, Ele não quer que você ouça milagres. Ele não quer que você veja somente milagres, Ele quer que você viva os milagres. É para isso que Ele te chamou para viver os milagres dele. Eu sou novo ainda, meu irmão. Mas eu creio que não vai demorar muito tempo para Deus ele fazer cumprir as promessas de Deus na minha vida. Eu tenho certeza do meu sonho, eu vou conquistar, eu vou buscar este sonho. Agora talvez você tenha certeza desse sonho, só que você não busca, você não almeja, você não corre atrás, você não investe, você não se dedica. Uma vez eu ouvi a pastora Vera falando, meu irmão, você quer ser pregador? Leia a Bíblia. Você quer ser pregador? Escute pregação. Hoje, se você for ver no meu MP4, tem 3 GB quase de pregação só, meu irmão. É pregação na hora da ida, pregação na hora do almoço e pregação na hora da volta. É 3 palavras diferentes por dia. É a quarta, quando eu venho na igreja, é a quarta. 4 palavras por dia. E eu quero mais, eu quero buscar mais de Deus. Você quer ser o quê? Você quer ser um jogador de futebol? Não investe.
Investe no seu ministério, investe no seu sonho, no seu objetivo. O Senhor, você quer ser um levita, você quer ser um ministro de louvor,